Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu quero tirar uma dúvida aqui. Tirar uma dúvida não, na verdade eu vou falar como que é a minha forma de cultivo e responder da maneira que eu sei aqui, que eu cultivo, a uma pessoa que deixou uma dúvida nos comentários aqui para mim. Quero desejar a todos vocês que sejam bem-vindos para esse vídeo. Se você gosta de cactos, curte vídeo de cactos, quero te convidar a curtir o meu vídeo, deixar aí também o seu comentário, se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? E a dúvida que eu vou responder hoje é de uma pessoa que deixou aqui, não sei se ela é inscrita, mas creio que sim. O nome dela é Carmen Duarte. E ela falou assim para mim, que ela cultiva alguns cactos e suculentas também, mas ela falou que às vezes ela tem muitas dúvidas, porque às vezes as pessoas falam que pode cultivar os cactos e suculentas no tempo, outras pessoas falam que tem que ter proteção, pois tem o risco de apodrecimento, e outros dizem que o sol muito quente pode queimar. Então, Carmen, vou passar para você hoje aqui a minha forma de cultivo e o que eu sei sobre isso, né? Como eu faço aqui, eu não posso falar para dar dica para você de uma coisa que eu não tenho experiência ainda. Eu só vou falar daquilo que eu tenho experiência. Primeiro, a respeito do sol, né? A gente sabe que se a gente pegar uma planta que não foi adaptada ao sol ainda, tirar ela de um local como o meu aqui, olha. Eu cultivo minhas plantas aqui assim, ó. Tá até chovendo agora um pouquinho. Eu cultivo minhas plantas aqui com plástico e eu também tenho sombrite. Então, teve algumas vezes que entrou o sol por ali, ó, aonde não tem plástico e aonde não tem sombrite, e acabou queimando alguns cactos aqui. Então, alguns cactos sofreram queimadura, algumas suculentas também às vezes queimam, se isso acontecer. Mas existem pessoas que cultivam plantas a sol pleno, né? E elas cultivam numa boa, né? Tem algumas que não usam nem sombrites e elas cultivam numa boa. Porém, essas plantas, elas precisam passar por um processo de adaptação. E adaptando e acostumando essas plantas aos poucos ao sol, se elas não forem ainda adaptadas ao sol pleno, como são as minhas aqui. Então, a primeira dúvida, a primeira pergunta que eu estou respondendo é a respeito disso, né? A respeito da queimadura. O sol ele pode queimar a sua planta, sim, se a sua planta não for adaptada ao sol. E existe também os casos daquele sol muito forte, como nós tivemos no último verão, em que eu ouvi muitas pessoas falando que muitas plantas queimaram, até plantas que já eram cultivadas no sol pleno. Então, vai ter casos e casos, né? É preciso ter muita atenção com isso daí. A respeito do risco de apodrecimento, é assim, eu nunca tive segurança de cultivar minhas plantas na chuva, tomando chuva o tempo todo. Porque eu sempre tive receio de deixar o substrato muito molhado, muito encharcado por muito tempo. Mas aí, nesse caso, é que vai entrar o outro fator, que é a respeito do substrato. As pessoas que cultivam plantas no tempo, tomando chuva, tomando sol, elas precisam ter um substrato muito bem preparado para esse tipo de ambiente, que não é o meu caso aqui. Meu substrato aqui não é preparado para tomar chuva, porque eu rego aqui na medida que eu vejo que elas têm necessidade. Às vezes a gente perde uma planta ou outra, perde, mas isso também faz parte do cultivo. Mas eu nunca tive vontade de deixar as minhas plantas num local sem cobertura. Eu nunca tive vontade, nunca tive segurança para isso também. Nunca tive problema aqui com o meu substrato, mas se você quer cultivar suas plantas
tomando chuva, aí você já tem que preparar um substrato muito bem drenável, né? Tem vídeo de pessoas que cultivam plantas assim no tempo. Aí você pode dar uma pesquisada aí no YouTube, que você vai encontrar essas dicas aí que são valiosas para quem quer cultivar no tempo, tá bom? Mas eu aqui, minhas plantas aqui são cultivadas com sombrite e com plástico. E sempre deu muito certo aqui para mim. Olha que lindeza que tá essa Mammillaria carmenae. Olha a quantidade de florzinhas que ela tá. Essa Mammillaria aqui é um exemplo de plantas que não gostam de encharcamento. Quando eu não conhecia muito sobre ela, eu perdi várias mudinhas dessa mesma colônia aqui, porque eu molhava demais. E acabava apodrecendo algumas mudinhas. Então, imagina se eu cultivo esse cacto aqui na chuva. Então, eu iria ter muito problema com ele. Então, eu teria que ter um substrato muito bem preparado, muito solto, né? Que não acumulasse água nenhuma, para poder cultivar ela no tempo, pegando chuva o tempo todo. E aí tem outro fator aqui no meu cultivo que também me impediria de fazer isso, que é a questão da luminosidade do sol, que em alguns períodos do ano, como nessa época de inverno, entra pouquíssimo sol aqui no meu jardim. Então, imaginou minhas plantas pegando chuva, às vezes fica 2, 3 dias com aquela chuvinha fina, substrato totalmente encharcado. Imaginou minhas plantas, né, todos esses dias sem pegar sol, somente chuva, sem receber sol, seria muito preocupante, né, para mim. E com certeza eu iria perder muitas plantas. Aqui no verão pega bastante sol, mas no inverno o sol é bem pouco mesmo. Então, Carmen, eu espero ter te ajudado de alguma forma. Não sei se ajudei, mas não sei como você cultiva suas plantas aí, mas caso você cultive no tempo, tomando sol, tomando chuva, os cuidados que você tem que ter são esses, né? Um substrato muito bem preparado para esse cultivo. Se você comprar uma planta que ela não esteja ainda adaptada ao sol, não coloque diretamente no sol. O que mais? A respeito de cultivo de plantas, nunca vai ser igual, né, para todas as pessoas. Sempre vai depender do local que a gente cultiva. Como eu falei agora mesmo, aqui não é um local totalmente aberto. Tem muitas paredes aqui em volta, olha. Aqui tem parede, aqui tem parede. E aqui, ó, que era aberto, agora já tem mais paredes. Então, meu quintal vai ficando cada vez mais sem ventilação. Sem ventilação. Isso também dificulta a secagem, né, do substrato. Fora o sol, que nessa época do ano demora para chegar aqui dentro do jardim. Então, vai ter vários fatores, né, que vai diferenciar um cultivo do outro. Mas devagar, com experiência, com as dicas, a gente vai conseguindo cultivar. Eu também, quando eu comecei a cultivar, eu tinha muitas dúvidas, perdi muitas plantas. Mas com o passar do tempo, a gente vai se acostumando, né? Vai vendo aí o cultivo das outras pessoas, vai pegando uma dica daqui, uma dica dali. Aí a gente vai conseguindo a nossa forma de cultivo. O substrato também é outro fator muito importante, porque muitas vezes o substrato que dá para mim aqui pode não dar para outra pessoa. É muito complicado, né? Isso. O bom é você testar aí o seu substrato, ver se ele é adequado para cultivar no sol pleno, tomando chuva. Olha que lindeza aqui. Não sei se te ajudei, mas eu espero ter ajudado, tá bom? E eu agradeço pelo comentário
pela dúvida, né, que você me perguntou aí. Eu falei que ia fazer o vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Não sei se você vai ver esse vídeo aqui, mas enfim, eu falei que ia fazer o vídeo, né, e fiz. Próximo vídeo vai ser a pedido também de uma inscrita. O nome dela é Magda Simões. Aguardem o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.